Boa noite, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos nesta noite maravilhosa do nosso Evangelho, no Lar da Redenção. Queremos agradecer a presença dos nossos queridos trabalhadores, né, de Jesus, porque todos nós somos agentes e trabalhadores de Jesus. Então, quero agradecer a presença de todos os amigos e irmãos que estão conosco nesta labuta maravilhosa, neste trabalho belíssimo. Queremos agradecer, é isso mesmo, Luciana, a gratidão é muito grande. Essa vibração de gratidão nos fortalece nossas forças, fortalece cada vez mais nosso ânimo, né, Ana? Um beijo no seu coração, Lindalva, né, Genilda, meu amor, que Deus te ilumine, Kátia, querida, que saudade de você. Um grande abraço que o Silvio está mandando para Zoênio, viu? Ele gosta muito de Zoênio, nós gostamos demais, Giselda, Araci, Lula, Raquel, meu amor querido, Ana Maria, que maravilha, que saudades. Oh, minha querida, essa quando diz o rock, eu já sei que é Cláudia, né? Muita paz, muita luz, que Deus abençoe a todos. Só nos resta agradecer a Jesus, agradecer ao Pai Maior por essa paz maravilhosa, por essas bênçãos derramadas dos céus, emitindo do alto, com o consentimento do nosso Pai maravilhoso, misericordioso sobre todos nós. Hoje é o nosso tratamento de desobsessão, né? Começa agora às 19h30, propriamente, os tratamentos espirituais, as visitas nas casas, os tratamentos com os irmãos, sofredores, encarnados e desencarnados, como nós, não é? Que estamos a caminho da luz e queremos fazer um novo fim, não podemos mais voltar para fazer um novo começo, mas podemos fazer um novo fim. Esse é o objetivo nosso, né, meus irmãos? Então, nós estamos aqui hoje, em especial, para contribuir com a nossa vibração amiga, com nossa vontade de se melhorar a cada dia, nem que seja um pouquinho. Oi, Fátima, um beijo em Natália. Fátima Tenório, que Deus abençoe. Gilda Viegas, me lembrei da minha filha que se chama Gilda. Olha que maravilha. Odésia, meu amor, Fossati, Maria José, Edna, que maravilha o meu nome. Hilda, querida, que maravilha. Você tá longe ou tá aqui? Roberta Lapage, Conceição, então, pois é, Maura, minha querida. Então, nosso tratamento começa agora às 19h30 e termina às 21h. Logicamente que a assistência amorosa é sempre, né, Eliane, minha irmã querida, que eu amo. Assistência nós temos diariamente, todas as horas, né? Todos os dias, todas as lives, basta nós unirmos nesse afã de estarmos contritos com Deus, com a divindade, nesse diapasão, nesse padrão maravilhoso elevado, né? Então, tudo isso nos fornece benécias, fornece saúde, fornece fluidos maravilhosos para todos nós. Então vamos cantar a música em homenagem à nossa querida irmã Gertrudes. Quem não conhece irmã Gertrudes, ela faz parte do grupo do tratamento de desobsessão, a nossa querida Gertrudes, juntamente hoje com a equipe do irmão Pena Branca, nossa irmã Gertrudes, que é a coordenadora da sala das atividades, dos tratamentos de desobsessão, ela com nosso querido Pena Branca e tantos outros que hoje estão à frente do tratamento. Nós temos que agradecer ao alto a presença deles constante desde o primeiro horário matinal e com essa imensa alegria que nós escrevemos essa letra com uma musiquinha conhecida em homenagem à nossa querida Gertrudes e, se der tempo, o nosso querido Pena Branca, né, que se faz presente na noite de hoje, né, Gessi? Bora lá. Ó Gertrudes, sublime irmã,
Sua palavra de fé cristã nos convida a fazer o bem, sem sequer olhar a quem. És afeto e tão puro carinho, seu amor conforta o nosso caminho. Oramos a ti, querida Gertrudes. Louvamos a ti, querida. Ó Gertrudes, tua presença produz nossa cura e também nossa luz. Teu exemplo para o bem nos conduz. Somos gratos sempre a Jesus. Nos traz fé, nos traz esperança, com alegria, fé e confiança. Louvamos a ti, querida Gertrudes. Louvamos a ti, querida. Ó Gertrudes, sublime irmã, suas palavras de fé cristã nos convida a fazer o bem, sem sequer olhar a quem. És afeto e tão puro carinho, teu amor transforma o nosso caminho. Oramos a ti, querida Gertrudes. Louvamos a ti, querida Gertrudes. Nossa linda Gertrudes, que abençoe cada um que se envolve nesta hora, que eleva o pensamento ao alto a Jesus, que possa ela, com a falange bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com os mentores espirituais, os agentes espirituais, trabalhadores que descem aquelas camadas mais superiores e vêm até a nós, como nossa querida Gertrudes. Então vamos também, em homenagem ao nosso querido Pena Branca, né, que se faz presente. Ele é um espírito de uma grande evolução que nos faz cada vez mais estarmos vibrando, né? Quando sentimos a presença, uma coisa boa que chega até a nós, não é isso? Isso é que realmente nos leva cada vez mais a chegar, a ter vontade, não é? Ter muita boa vontade de crescermos, porque primeira coisa tem que ser a vontade, não é isso? Então bora lá. Ô, Aninha Varusca. Lá, 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 Pena branca é luz que vem do infinito, ajuda todos aflitos, desfazendo o mal, meu amigo, levando para o astral, produzindo bem, para ajudar sempre alguém, com remédios que vêm do além, que curador em nome do Senhor. Pena branca é luz que vem caindo do céu,
cicatrizando as feridas, iluminando toda a vida. Xalalalala, 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 tchurundurunduru. Xalalalala, 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 tchurundurunduru. Pena branca é luz que vem do infinito, ajuda todos aflitos, desfazendo o mal, meu amigo, levando para o astral, produzindo bem para ajudar sempre alguém. Com remédios do além, são fluidos que vêm, que é curador em nome do Senhor. Pena branca é luz que vem caindo do céu, cicatrizando as feridas, iluminando toda a vida, construindo a paz para ajudar sempre mais, com energia que é capaz de transformar o irmão para ser um cristão, com eterno amor e gratidão. Pena branca é luz que vem caindo do céu, cicatrizando as feridas, iluminando toda a vida. Xalalalala, 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 tchurundurunduru. Agradecer nossos irmãos, amigos espirituais, aqueles que já conviveram conosco em algum momento de alguma existência. Como é bom esse reencontro, como é bom ser espírita para saber que a vida continua, que nós estamos aqui de passagem, que tem um significado maravilhoso para cada um de nós, não é, meus irmãos? Isso aqui é o mais importante, é nós termos essa certeza de que nós temos grande importância para Deus. Por isso que a gente não pode se achar insignificante, nem também melhor do que os outros, né? Temos que nos achar filhos de Deus, a caminho da luz, com muita vontade de se renovar, enxergando os desafios e tendo a certeza de que nós iremos vencer todas essas dificuldades. O nosso tema de hoje é muito bem sugestivo, porque também faz parte do nosso tratamento de desobsessão. Nós não podíamos fugir, não é, do objetivo da noite de hoje, que é trabalhar o nosso pensamento, gente, que é essa força viva. É uma força tão intensa, tão atuante, que ela é muito maior do que a força da luz. Olha que coisa linda, né? É muito maior, supera a força da luz. Porque a força da luz, todos nós sabemos que ela tem 500 quilômetros por segundo. Olha aí, ó. 500 mil quilômetros, ou seja, por segundo a força da luz. Então ela é maior, não é? No livro Ação e Reação, de André Luiz, no capítulo 28, nos fala sobre essa força desse pensamento. E vem Joana de Ângeles nos referindo, pontuando no livro Dias Gloriosos, para nós compreendermos que uma força dessa é tão grande, que um espírito, quando ele emite uma força fluídica sobre nós, imagine, pensamento, essa força viva, atuante, vem numa velocidade tão forte, muito forte. Então, por isso que o diálogo dos espíritos é através do pensamento. E quanto mais nós nos evoluirmos, nós vamos
desenvolver, aflorar os sentidos da telepatia, os sentidos dessa força, né, tão grande, tão atuante que é a materialização das ondas energéticas do nosso pensamento, de todos nós, onde quer que estejamos. Então essa ideia é muito significativa. Por isso que o nosso querido André Luiz, ele fala que quando nós estamos emitindo essa força para alguém, né? Seja encarnado, seja desencarnado, eu estou emitindo essa força de uma forma criadora, porque vai criando uma forma, essas ondas. Olha aí o desenho, gente, né? Então vai formando essas ondas criadoras e naturalmente eu vou fixando, tá certo? Eu vou fixando naturalmente no espírito quando eu vou me alimentando desse combustível através de duas coisas importantes que a gente já falou aqui, que são os nossos desejos e a nossa atenção. Tá vendo por que é que nós estamos, gente, preste atenção, estudando o exercício de concentração na quarta-feira? Porque a atenção, ela é uma força que ela é estabelecida pelos nossos desejos, nossa vontade, e é emitida através de formas de ondas criadoras pelo pensamento. Então, quando eu emito para alguém, atinge o foco dependendo da força receptora e aí volta para mim, de qualquer jeito volta. De qualquer jeito essa força vai que eu emito e volta para mim. Por quê? Porque eu estou alimentando essa força, que ela tem uma velocidade superior à luz. Veja que coisa. Então, dentro dessa questão do pensamento que precisamos trabalhar a cada dia, prestar atenção, não deixar que o pensamento vagueie, porque o horizonte mental, ele não pode ser restrito, não é? Ele não é restrito. Você pode fazer viagens através da sua mente. Você pode estar aqui e ir lá para o Rio de Janeiro, não é? Não é isso? Todo mundo sabe que tem praias lá. Quem gosta do Rio, quem gosta das praias, né? Quem gosta das praias do Nordeste. Então você vai no pensamento, mergulha na praia. É o que a gente faz. É o que a gente faz. E é o que os espíritos fazem. Nós fazemos, encarnados, espíritos encarnados e espíritos desencarnados é o que mais fazem. Tanto aqueles que nos induz, nos conduz, olha, nos emitem ideias positivas através dessa força elaboradora, como também aqueles que têm a sua formação criadora das suas ideias, por ser um espírito endurecido, que é o tema de hoje, né? Um espírito perverso, um espírito que não é simplesmente um sofredor, ele é resistente, ele é um espírito imperfeito. Por isso que é no capítulo 75, viu, gente? Não é 73, me perdoem. Capítulo 28, item 75. Os espíritos penitentes, os espíritos, eles são mais endurecidos, aqueles que são mais imperfeitos, aqueles que são maus e que no mundo espiritual eles continuam com o intento da vingança por nós termos feito eles sofrerem, odiarem ele em vidas passadas, ou eles em vidas passadas, e vêm à tona, tá certo? Para cobrarem, influenciando com a influência funesta de todos os jeitos, de todas as formas. E existem dois tipos, no próprio capítulo 28, que é excelente, que nos vai transportar para o capítulo 12, do item 5 e 6, que fala sobre a reconciliação, sobre os inimigos desencarnados, e o capítulo 10, que fala sobre a reconciliação com os inimigos. Então, esse item 75, gente, que é muito importante, está aqui, olha, gente, tem que procurar estudar, né? Item 75 do capítulo 28,
E os capítulos 12, os inimigos desencarnados, que é o item 5 e 6, e o capítulo 10, que é a reconciliação com os adversários. Então, que é o item 5 e 6 também. Então, um é 6, o outro é 5 e 6. É só procurar. Capítulo 10, capítulo 12, capítulo 28. E os espíritos endurecidos, resistentes, eles têm duas classificações. Existem aqueles que eles são espíritos maus por vontade de ser mal, por instinto, não se acham merecedores da bênção de Deus, porque eles sabem que são espíritos que têm o instinto de prejudicar uma coletividade, uma família, um centro espírita, uma igreja evangélica, enfim, que tem esse intento, né? E que a gente sabe que tem esse germe dentro e que pode desabrochar, né, o sentido da felicidade, mas eles ainda estão naquele diapasão. Então é preciso muita benevolência nas reuniões mediúnicas, conselhos maravilhosos, atuar na parte emocional, usar a psique, não só a prece, mas a maneira de como você atua, o ponto fraco dele, porque esses espíritos que são assim resistentes e são maus pelos instintos, tem uma certa, se nós tivermos habilidade no diálogo terapêutico do esclarecimento, eles são capazes quase sempre de se voltar, né, para aflorar o seu lado bom. Mas existe o outro tipo de espíritos resistentes ao mal, que eles são os hipócritas, gente. Que a classificação pior que existe são esses hipócritas, porque eles se fazem evoluídos, mas não são. Veja, não é somente o instinto, é a mais do que o instinto, porque eles utilizam da boa fé, eles são sádicos, eles são perversos, eles são o tipo das pessoas encarnadas que tem um distúrbio, um transtorno, beira uma psicopatia até o auge do psicopata. Eles se fazem de uma pessoa equilibrada, de uma pessoa boa, engana muita gente, tá certo? De um grande referencial, não é? E que na realidade é um espírito encarnado ou desencarnado, que é um hipócrita, que é uma pessoa que mascara, fala de Deus, fala até, conhece muito mais do que nós dos ensinamentos de Jesus, mas na realidade eles vivem nas sombras. Eles são espíritos que estão nessa condição de domínio total. Eles têm um poder de persuasão, ele tem um poder labial, né, de conquista, né? Eles são pessoas políticas, né? Espíritos, que eu falo, pessoas encarnadas ou desencarnadas, não é isso? Espírito encarnado ou desencarnado. Então tem uma aparência de fé, tem uma aparência que são sinceras e jamais são sinceros. Eles são visivelmente espíritos que demonstram uma sensibilidade aguçada no sentido de mostrar, de tocar no coração da gente. Eles sabem o ponto fraco nosso. Presta atenção, gente. Esses são os mais os perigosos, chamados perigosos, que Kardec chama de espíritos perigosos, porque eles utilizam, eles buscam a índole, o ponto fraco, eles sabem minuciosamente o lado confiável, faz com que você confie plenamente. Observe, gente. Por isso que nós temos que estudar, por isso que nós temos que nos aprofundar, para mantermos o nosso equilíbrio. E o que nós trouxemos hoje foram os 3Ds, que são as estratégias desses espíritos perigosos. Eles usam de uma técnica, tá certo? Que é Manuel Filomeno Miranda, que fala no livro dele, que é Perturbações Espirituais, que é muito bom a gente adquirir. É um livro riquíssimo. Quem não tiver, procura adquirir, quem não teve oportunidade de ler, de estudar.
é um livro que nos traz uma abertura muito grande sobre essas estratégias desses espíritos malfazejos, né? Que realmente eles sabem conduzir uma cidade, um grupo, uma sociedade. Eles conduzem uma equipe, não é? Um grupo de alienados, de pessoas que são alienadas ao que eles falam, não é? Não existe seitas assim, não é? Não existe pessoas que captam o poder da pessoa porque a pessoa é ignorante. Não gosta de ler, não gosta de estudar, não gosta de pesquisar, não gosta de analisar, não gosta de tentar fazer, de se auto-enxergar, enxergar o mundo de outra forma por trás dos bastidores. As pessoas estão acostumadas, têm preguiça de raciocinar, preguiça de vislumbrar novos horizontes, o que está por trás, transcender aquilo ali que está lhe cegando, gente. Isso é que é importante nós analisarmos. Então, essa técnica chamada 3Ds, né, que eu acho que muita gente deve saber, mas quem não sabe vai conhecer e vai se aprofundar. Quem já sabe, não é, procura trocar as ideias. Então, é mais ou menos assim. Eu quero sair da minha casa para ir, um exemplo, para um centro espírita, para o Lar da Redenção. Mas nesta noite está chovendo muito, uma tempestade, né? Aí onde eu moro tem muita água, né? E o meu carro eu tenho medo de passar dentro d'água, que fique dentro d'água, não tem aquela coisa, né? E aí você vai, e aí uma outra pessoa diz assim, olha, eu acho bom você não ir hoje, pode acontecer uma coisa com você no meio da rua, no seu carro pode ficar dentro d'água, você pode sofrer um assalto, ficar no meio da rua, você não vai, você nunca falta. Por que você vai agora? Eu vejo aquele pessoal todinho faltando e você nunca falta. Falte hoje, não tem problema não, por favor. Eu acho que você não deve ficar em casa. Preste atenção, gente, como é que é a situação do 3D, tá certo? Ds. Então você fica assim pensando, mas faça isso, é um pedido meu, não vá hoje não. Tanta gente pode substituir. Ligue para fulano, ligue para Beltano, diga que você não pode ir, diga que está uma tempestade, uma coisa horrível, a rua toda alagada, cheia d'água, você vai pegar uma gripe, você vai, então começa, veja aí, aquela pessoa que convive com a gente, preste atenção como é as estratégias dos espíritos. E aí você, sabe uma coisa, eu não vou mesmo não, estou tão cansada, estou tão abusada, faço tanta coisa, não é possível, aí começa, aí você... Primeiro D, qual é? Desânimo. Você se desanima. Acontece uma confusão dentro de casa, quebra uma coisa, chega uma pessoa de repente, você tem que dar um jantar, chega um negócio, quebra uma coisa. Aí você sabe uma coisa, hoje eu não vou não, desanimei. Esse dinheiro eu tenho que comprar amanhã, a feira eu tenho que fazer isso, comprar pão para dentro de casa que está faltando, eu não vou gastar com passagem, vou botar a gasolina. Aí você começa, quando não tem carro, vou pegar um táxi, aí vem um táxi, o táxi pode, entendeu, pode parar no meio da água. E será que esse carro vai vir mesmo e dentro dessa tempestade? Será que eu vou chegar? Vou chegar atrasado, não vou entrar. Aí você já começa, entendeu? As ideias começam. Primeiro D é o desânimo, gente. Isso aí é fatal, tá certo? Aí você falta um dia, quando chega a pessoa olha assim, rapaz, se eu faltasse ontem, eu senti a tua falta, não sei o quê. Aí o outro diz assim, mas você não podia faltar. Você é importante. Como é que você falta? Você não trabalha em tal dia, você não é médico de tal coisa. Como é que você vai faltar naquele dia e não sei o que? Aí você já começa. Aí você escuta alguém falando, aí o espírito já faz com que você ache que o outro está falando de você, porque você faltou, porque você chegou atrasado, porque você... Aí o que é que acontece? O outro D, decepção. Você começa a se decepcionar. Com o dirigente da casa, com o presidente da casa, com o diretor da sala, um mal entendido, uma fala mal elaborada, porque também vai influenciando as ideias, vão chegando. Preste atenção, gente. São as ideias dos 3Ds. Primeiro desânimo, vem a decepção. Aí daqui a pouco atua numa outra decepção, mas fulano... Eu confiava tanto em fulano, como é que fulano, eu decepcionei com fulano. Ele foi dizer isso de mim, foi falar de mim, que eu estava em tal lugar, sem eu estar.
Como é que tudo foi? Vou dizer, não, isso daí não fui eu, não. Eu não fui fazer isso em tal lugar. Eu não estava fazendo isso. E aí começa, tá certo? A se decepcionar mais ainda. Se decepciona com aquele que você confiava, com aquela pessoa. E aí vem o outro D, que se chama desilusão. Gente, presta atenção, gente. Você veja como é a situação, as ondas, olha aí, gente, como é que é. E começa esses homenzinhos que estão aqui, tá vendo uma série de coisinhas, são espíritos que estão ao redor. Já existe uma simbiose das ideias, você já acoplou, já existe uma série de espíritos, de grupos, tá certo? Ligados a esse espírito que ele é um hipócrita, ele é um perigoso, tá certo? Perigosamente inteligente. E aí vem os outros Ds que são inseridos na desilusão. Que é a pessoa ficar desalentada, sem desânimo, sem vontade de nada, desconfiança de todo mundo, não confia mais em centro espírita nenhum, não confia mais em canto nenhum, justamente para forçar você a não ir, ou ir para um outro local, ou se envolver de uma outra forma, ou, entendeu, se encaminhar. Isso é nos relacionamentos, eu estou falando, dando exemplo no centro espírita, mas a gente coloca isso nas relações amorosas, nas relações paternais, nas relações maternais, nas relações de trabalho, gente, que existe muito isso. Temos que ter cuidado. E aí vem disseminando dúvidas. Olha o outro D, gente, inserido nos 3 Ds. Começa, quantos Ds eu já falei aqui? Começa a disseminar dúvidas. Será que esse trabalho, será que esse lugar, será que esse pessoal, trabalho tanto, não me dá valor, entendeu? Ninguém me dá. Aí começa, abandona o lar, quando é no relacionamento, ou abandona dentro de casa, mas não quer saber de nada, não quer saber mais do trabalho que essa pessoa fazia com a mãe, ou com o pai, ou com o filho, ou com a filha. Você cansa, porque a primeira coisa, o desânimo é um cansaço. Você fica desalentado, ou não é, gente? Veja que o desalento está ligado ao desânimo. A desconfiança está ligada à decepção. E assim, disseminar em toda parte que você chega, tem pessoas que não confiam em ninguém. Por quê? Porque já está desiludido. São os 3 Ds. Isso é muito importante nós sabermos, gente. Por uma bobagem, entre aspas, por um desânimo, por você decepcionar. Por que eu tenho que me decepcionar com fulano? Não, eu não posso decepcionar, porque todas as casas espíritas são pessoas doentes. Todas as famílias ali é uma coletividade de irmãos doentes. Eu sou doente, meu marido é doente, minha mulher é doente, meus filhos são doentes, os funcionários, os vizinhos, o trabalho. Então eu não tenho que me decepcionar, nem tenho que me desiludir, eu não tenho que me desanimar, eu tenho que focar naquilo. Livro Ação e Reação, capítulo 4, do André Luiz, que fala sobre essas questões da força do pensamento, que ela é muito maior do que a luz, muito maior do que a força que emite, supera a velocidade da luz, supera, gente. Então, isso é uma coisa, porque o nosso combustível é você, tá certo? Ser uma pessoa influenciável. Não tem gente que é influenciável? A encarnação, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para desencarnado, né? De encarnado para desencarnado e desencarnado. A gente não já estudou isso aqui? E a auto-obsessão, que são pessoas que são influenciáveis. São pessoas que é chamada, sabe o quê? Na psicologia popular, Maria vai com as outras. Sabe uma coisa? Fulano alisou minha cabeça, deu um beijinho, porque a gente é carente, né? Você abraçou e dizendo que me ama, pronto. Aí eu faço o que ele quer. Eu faço o que ela quer. Não é assim, gente. Uma casa espírita, uma instituição religiosa que não há estudo, a tendência a fracassar é fechar as portas. Porque você estudando, você não vai se deixar levar pelo desânimo, pela apatia, tá certo? Não vai se decepcionar, não vai se desiludir com nada, porque você é forte, você pode ser um ponto de luz para aquela casa ali, para aquela família.
para aquela instituição de trabalho, para aquela rua, para aquela comunidade. Então, o que nós estamos fazendo, encarnações e encarnações, é aprendendo a aprender. Eu sempre digo isso. Eu estou aprendendo a aprender os ensinamentos de Jesus. Porque não é de uma hora para outra. Nós não vamos aprender de uma hora para outra, porque a velocidade do pensamento de lá para cá é imensurável. Por isso que na pergunta... A pergunta do Livro dos Espíritos, que fala que todos nós somos influenciáveis, não tenha dúvida, deixa eu ver onde foi que eu coloquei aqui, que eu não posso deixar de citar essa pergunta, porque ela é interessante. Livro dos Espíritos, gente. É muito importante nós lermos o Livro dos Espíritos. Eu coloquei, mas a gente vai passando e vai conseguindo captar o que nós queremos passar na noite de hoje. Porque a decepção, ela é sempre, nós temos sempre essas decepções, repare. Nós estamos sempre nos decepcionando. Sempre a gente está, né, nos decepcionando. E aí vem um outro, sim, a pergunta 467, que ainda, para mim, é mais importante ainda, né? Porque se pode um homem se libertar de uma influência espiritual desse quilate? Lógico que pode. Os espíritos respondem, pode sim. Porque Kardec pergunta, pode o homem se libertar dessas influências que impele ao mal, veja, que nos induz ao mal? Pode sim, porque isso depende do desejo, veja, que nos atraem, veja, os seus pensamentos e da atenção, né? Então, se você começa a mudar esse canal, esses desejos, aí vem Emmanuel com outro livro que nós estávamos também, né, gente, é muito importante, que é um livro, esse daqui ainda é de Filomeno Miranda, mas o de Emmanuel é sobre roteiro de Emmanuel. Esse livro é muito importante, porque fala das paisagens. Nós, às vezes, passamos por uma paisagem assim, sombria, uma casa que a gente diz, meu Deus, uma casa abandonada, mal assombrada. Então, você atrai aquela paisagem para dentro de você. Veja que coisa interessante, gente. É um livro roteiro, capítulo 26. Eu achei importantíssimo trazer pessoas que induz, faz com que a pessoa tenha um poder de influência em cima daquela pessoa. Coisas, objetos, né? Lugares sombrios, ele cita isso. Então, nós somos influenciados. A criança começa já a ser influenciada desde o momento em que ela nasce. Ela, quando vai para a escolinha, o que é que ela faz, gente? Preste atenção. Ela vai se aproximando dos afins, das afinidades, das influências de um do outro, né? Eu fiquei mais junto de fulana porque eu me afinei com ela. O diapasão dela, do pensamento, a força fluídica dela combinou com a minha. E aí na juventude também, eu vou formando grupos, eu vou me atraindo pelos vícios, pelas minhas necessidades. Por isso que Joana fala no livro Dias Gloriosos que nós temos que ter muito cuidado com essas interferências, com essa força psíquica, com essas paisagens mentais que vão vão nos influenciando. O que eu vou assistir, eu tenho que escolher, porque é uma fotografia que fica gravada na minha tela mental, gente. Fotografa, fica gravado aqui. Deixa eu mostrar como é a gravação. Deixa eu ver aqui se tem. Eu perdi, eu acho. Aqui, pronto. Fica nessa massa encefálica, fica ondas gravadas. São fotografias que ficam gravadas dentro de nós. E é difícil porque você quer sair daquela situação e não consegue. E no Livro dos Espíritos fala, né, nessa pergunta, depois vai descrevendo a A, B. Isso é muito bom, o Livro dos Espíritos é excelente. Né? Nos fala que eles sondam, não é isso? Veja. Aquele segredo que você não conta a ninguém, que você tem até vergonha de você não gosta nem de pensar naquele segredo, naquela situação que você tem aquela tendência, aquele negócio. Eles sabem, esses espíritos sabem e eles atuam nesse ponto aí. Ah, mas Edna, eu demoro muito para fazer isso. Essa tendência minha vem assim, esporádico na minha mente.
Pronto, esporadicamente são eles que estão trazendo as ideias. Trazem as ideias, que pode ser diariamente, pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez por mês, pode ser de 6 em 6 meses. As estratégias são peculiares, de acordo com meu grau de influenciação. Por isso que todos nós somos influenciados, está aqui, né? Está aqui no Livro dos Espíritos. Mas voltando, né? Voltando para o livro, dá tempo. Estou falando aqui. Voltando para o livro Perturbações Espirituais de Manuel Filomeno Miranda, ele fala 3 situações que eu vou contar aqui para vocês. Uma situação é reciprocidade mental, tá certo? Algo muito importante para nós analisarmos na noite de hoje sobre essa situação de influência, de obsessão, porque nós podemos nos afastar, mas é preciso nós aprendermos o que é reciprocidade mental e a outra coisa que ele fala que é afinidade emocional. Reciprocidade mental é quando eu estou mente com mente naquele mesmo diapasão, vez por outra vem aquilo na minha mente, vez por outra, não é? Aquela situação vem, aí eu, sabe de uma coisa? Eu vou largar tudo, eu vou para a praia, eu vou curtir, eu quero lá saber disso. Então, de vez em quando vem um negócio assim, você tá tão direitinho, e de repente você joga, né, tudo pro alto. Veja, essa reciprocidade são pensamentos recíprocos mentais que alimentam a nossa psique. Mas aí existe o segundo, que ainda é pior da reciprocidade, que é a afinidade emocional, que é justamente a vontade. Por isso que eles atuam na vontade. Eu ainda não me libertei daquela minha vontade de fazer aquilo. Entendeu, gente? Porque nós somos obsediados. Porque nós temos essa afinidade emocional. Por isso que nós temos que dizer, não faço. E ponto final. Não vou fazer. É ruim? É. Mas essa afinidade emocional, ela vai muito pela questão, tá certo? De você ceder aquelas ideias, porque você tem vontade ainda. Nunca mais eu comi chocolatezinho, mas quando eu olho, meu Deus do céu, aí ó, como somente 3. Não, vai 4. Não, 5, vai. Eu tô dando o exemplo do chocolate, gente. Mas é aquela coisa, é aquela vontade que eu tenho, e quando você faz, aí você depois se arrepende. É ou não é, gente? Poxa, eu não devia ter comido, eu não devia ter tomado sorvete, eu não devia ter comido tanta pizza, eu não devia ter feito isso, para não dizer outras coisas, não é? Mas, gente, é ainda a nossa vontade que ainda pesa na questão da emanação dessas ideias. E aí, Filomeno Miranda conta nesse livro uma história que eu não posso deixar de contar para vocês. História de 2 irmãs que elas eram à frente de uma casa espírita. Uma delas era Senira e a outra Carolina. A Senira, ela era mais assim da parte da direção, né, da presidência, entendeu? Coordenava. E a Carolina ficava mais na diretoria social, de atender os mais favorecidos, seja espiritualmente, seja materialmente. Ficava mais naquela triagem, no atendimento fraterno, no trabalho na diretoria social. E aí, esses espíritos que hoje nós estamos trabalhando, que são os mais difíceis, que são os mais endurecidos, que são os mais resistentes, eles começam a analisar que tipo de estratégia, que ideia eles iam atuar, ou ele ia atuar. Porque um só, é um grupo, gente. Eu vou me afinando com aquelas, não os opostos, são os afins que se atraem, não é isso? Eu me atraio pelas afinidades, eu não atraio pela não afinidade, eu atraio pela afinidade, presta atenção aí. E aí o que acontece? Eles começaram a atuar em Carolina, porque Carolina, como tinha muito
muito contato com todos os necessitados. E ela tinha algo lá dentro que eles acionaram, tá certo? Porque como esse centro espírita era num local muito, numa comunidade muito rica, né? As posses, era a classe AA, tá certo? O centro espírita num ambiente assim, num bairro de elite, frequentava muita gente de elite, mas também tinha um trabalho belíssimo com os menos, a classe mais baixa, aqueles que precisavam do pão material também, não só do pão espiritual. E aí, Carolina, como atendia, né? E aí, belo dia, chegou um grupo daquela comunidade, socialite, e disse assim: olha, Carolina, sinceramente, eu acho que fica até feio na rua da gente, com esse pessoal tudo assim, carregando essas sopas, carregando essas cestas básicas. Fica feio para o ambiente da gente aqui. Uma cidade assim, uma rua tão, entendeu? Aí chega, a gente entra, aí tem aquele pessoal que tem um cheiro de... Aí começaram a intervir a mente dessas pessoas, sabendo o ponto fraco de Carolina. E foi, ó, minando, veja, foi desanimando. Olha o D, primeiro D, gente. Olha o D aí. Sabe que tem razão. Nosso centro espírita aqui, não precisa não. A gente vai fazer o seguinte, a gente leva para outro canto, mas vamos tirar esse povo daqui. Aí começou o atrito com a irmã. A irmã dela, Senira, porque a irmã Senira não aceitava isso. Não, o centro espírita não. Aqui nós temos uma obrigação. A pessoa que trabalha com a mediunidade na casa espírita, o primeiro trabalho é a caridade, é o amor ao próximo, principalmente sem discriminação. O que aí sai começar a briga, começou confusão. E aí Senira, ela tinha um trabalho, então, apesar dela ser da parte da direção, né, da presidência, ela também fazia um trabalho social, né, um trabalho tete a tete de caridade. E tinha um dos carentes, materialmente falando, que era um advogado. Ele tinha se formado em direito, era uma pessoa que tinha estudado muito espiritismo, mas que estava, naquele momento, passando uma fase difícil na vida dele. Ele tinha entrado em depressão, perdeu tudo, a esposa tinha deixado ele, um processo também de obsessão, né? E aí ela convidou ele, sabendo do conhecimento, disse: você vai fazer uma palestra na nossa casa. Aí ajudou, começou a ajudar, não só ele, mas muita gente que estava lá. Ela não aceitou eliminar esse trabalho. E ela continuou ajudando. Com ele deu roupas, deu a cesta básica, deu alimento, tudo, né? Convidou ele. E aí, nesse dia, ele fez a palestra belíssima. Todos adoraram o que ele falou, porque falou de corpo e alma, né? Porque quando a gente fala de coração, gente, é muito diferente do que aquelas pessoas que falam bonito, mas a palavra às vezes é morta, não tem aquela coisa que sai de dentro, né? A gente percebe. Então a gente percebeu que ele falou lindo, que todo mundo se emocionou e que todo mundo viu que ele realmente vivia aquilo. Ele vivia aquilo ali. Era uma fase que ele estava passando na vida. E aí, por conta disso, desse esforço de Senira, o mentor espiritual da casa, tá certo? Foi convidado pelo grupo superior que atuam em proteção a todas as casas espíritas naquela região, e disse: nós vamos fazer uma desobsessão. E ele ficou muito emocionado, porque o mentor espiritual orava, tentava harmonizar aquilo ali, estava vendo a hora a casa fechar, porque aquilo ali era para fechar mesmo a casa, porque é uma casa espírita sem um trabalho de caridade, não é casa espírita, não é, porque o maior trabalho é o trabalho de assistência, de amor e de doação numa casa espírita, seja espiritual, seja material. E aí fizeram uma reunião mediúnica espiritual, não foi no centro espírita não, foi a nível espiritual. O mentor espiritual presente e alguns trabalhadores, inclusive a Senira e a Carolina estavam presentes. A Senira como médium e a Carolina na retaguarda, sentadinha, assistindo tudo. E aí foi quando os espíritos foram levados. Existe reunião mediúnica no mundo espiritual, gente. E a Senira foi uma das que, quando recebeu o espírito, né, foi a médium de psicofonia. A Carolina assistiu
ficou muito emocionada e viu que realmente ela estava sendo a responsável por uma situação que ia chegar ao fim, já estava praticamente com as portas fechadas. E ela pediu perdão à irmã quando voltou, né, ao estado de vigília. Teve a oportunidade, observa, da lembrança vinda daquela reunião. As duas se harmonizaram. Este rapaz foi conduzido pela equipe espiritual maior para entrar lá, né, que fez a palestra. E ele mudou o canal, ele criou uma alternativa, uma casa que tinha próxima, conseguiu comprar a casa, tá certo? E fazer um trabalho maior, aumentar o trabalho caritatório daquela casa. Então, gente, não é fácil uma obsessão. Nós não sermos influenciados não é fácil. É preciso nós termos uma sintonia, uma frequência vibracional diariamente, tá certo? Minutos a minutos com as esferas superiores. Não é brincadeira. Porque observe as sutilezas de espíritos desse quilate, espíritos inteligentemente perigosos, que atuam em bobagens, em situações que a gente menos espera. Essa coisa de você se decepcionar com tudo, acabar com isso, de você estar achando que o outro disse isso e você tem um orgulho porque se machuca com tudo. Não é? Você se decepciona, você se desilude, você se desanima, não vai mais, não vou mais fazer aquilo. Você foi convidado para aquilo e você resistiu, negou, não é? Por se achar, às vezes, é uma influência espiritual, gente. Na maioria das vezes está aqui, não sei o que estou dizendo não. É aqui o capítulo 28, para não dizer que Edna está sendo induzida. Não é? Olha aqui, ó. Capítulo 28, tá certo? Item 75, pelos espíritos endurecidos. Gostariam que vocês lessem minuciosamente hoje ao terminar. Porque se eu ler, a gente não tem muito tempo para falar. Porque eu já li, eu estou querendo que vocês leiam. Eu já li, estou falando do Evangelho aqui. Ninguém está saindo do Evangelho. E as outras fontes foi Manuel Filomeno Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, e Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que é o livro Roteiro aqui, né? Que fala que nós somos, tá certo, afetados 24 horas pelas imagens, pelos lugares que a gente vai, pelas pessoas, pelos objetos. Gente, quem tem vícios na área da sexualidade com objetos, pelo amor de Deus, gente, acabou essa época primitiva. Ninguém vai deixar de ser amado, tá certo? De sentir prazer na vida, se você tiver força, tá certo? Para não ser afetado por esses espíritos malfazejos, que ficam ludibriando, prejudicando e sorrindo pelas nossas quedas a cada dia, meus irmãos. Não entreguemos as nossas vidas somente nas mãos dos espíritos benfeitores, não. Os amados espíritos que nos ajudam frequentemente, eles precisam de nos enxergar fazendo esforço maior. Você não pode ficar passivo. Eu não posso ficar passiva. Eu tenho que agir a cada dia. Eu tenho que usar as energias que são vivas. Olha aí, como é viva a energia do mundo espiritual para o mundo material. E eles usam o mundo material, a mente dos humanos, para nos interferir, através do próprio magnetismo das pessoas. Preste atenção, da força mental de cada um. Capítulo 28 do livro Roteiro, também. Certo? Olha aqui, 26, capítulo 26 e capítulo 28, certo? Do livro Roteiro, né? Emmanuel que nos diz, ninguém está falando aqui de uma coisa fora do que não existe não. São forças sutis, olha aí, que atuam nas paisagens e formam, tá certo? Formas criadoras que alimentam, eles se alimentam dessas formas.
Então, acabou, se usou até agora, joga fora, queima, toca fogo, bota lá no quintal, tá certo? Bota um álcool ali, toca fogo em tudo, gente. Ainda está alimentando uma coisa que foi induzido na sua mente. Porque a afinidade nós temos desde quando nós entendemos, quando nós nascemos. Tá aí uma criança. Ninguém mandou ela se aproximar daquele coleguinha. Tem 50 meninos dentro da sala, vamos dizer, é um colégio mais equilibrado dentro da educação, então não são 50, são 25 meninos, que o certo é até 25 crianças, no máximo, quando é da educação infantil. Mas observe, de 25, 24 crianças, ele vai se aproximar daquela criança do núcleo, do pensamento igual, veja, da emissão fluídica igual. Ninguém mandou, fique junto de fulano, até a gente bota juntinho, mas ele se aproxima, ela já se aproxima daquela ali que tem mais afinidade. É ou não é, gente? E quanto mais vai crescendo, mais você vai se influenciando pelas energias, pelas forças da afinidade. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com esse deslocamento do pensamento inconstante, o tempo todo, porque nós somos bombardeados de motivações perversas, de influências materializadas, de vícios. Quando você vê, você está viciado numa coisa. E você achando que é normal. Porque quantas pessoas eu atendo no consultório e eu observo que aquilo ali é uma obsessão. E aquela pessoa, eu não posso dizer, minha filha, você está obsediada. Meu filho, o que é que você vai fazer? E agora por telefone. Hoje eu trabalhei o dia todo no telefone. Porque agora os atendimentos são online. Então é preciso que a gente tenha esse cuidado de nos colocarmos diante de nós mesmos. O espelho tem que ser olhando para dentro de nós e não parar de estar olhando, porque o outro, ele pode estar sendo o objeto, tá certo, de interferência, segundo Emmanuel nos diz. São os princípios idênticos que regem nossas relações com outros encarnados ou desencarnados. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Olha aí, gente. Capítulo 26. Então é isso. Eu acho que o que a gente tinha de falar nesse sentido, né, que nos afeta, né, procurar ver os filmes, objetos, situações que nos relacionam. Nós muitas vezes estamos com pouco tempo aqui na Terra. Nós não sabemos o dia de voltar. E precisamos usar esse tempo, gente, em benefício de nós mesmos, né? Se afinar conosco mesmo, com essas energias vivas, positivas. Porque do lado, até agora eu falei do negativo, mas tem o lado positivo, do pensamento positivo. Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Senhor Jesus, nos ajuda, Mestre, a limpar essas arestas, essas situações que nos prejudicam no nosso dia a dia, espiritualmente falando. Que esses irmãos, amigos espirituais que estão no nosso lar, em Teu nome, Jesus, trazendo para nós a cura necessária, a oportunidade viável para cada um de nós recebermos o manancial que nós precisamos nesta noite, em Teu nome, Mestre amado, para que assim possamos mudar o nosso campo mental. Que essa força viva, essa sobrecarga de influência, de pensamentos que cai sobre mim, porque nós abrimos o nosso canal de afinidade, que possamos fechar esse canal. E essas luzes que caem fluídicas, através de passes, em cores lilás, limpando-nos, fazendo uma limpeza geral em nós, com a cor azul, nos harmonizando, nos acalmando, para recebermos a cor rosa e a cor verde da cura integral,
e do amor, que é o maior remédio da medicação. E por final, a cor branca, prateada ou dourada, para dar um equilíbrio, uma imunização, tanto das enfermidades espirituais e físicas, meus irmãos. Que possam esses benfeitores amigos atuarem sobre a cabeça de cada um de nós, de todos aqueles que estão nessa live, Senhor Jesus, que estão recebendo o lenitivo, todos nós, nossos lares, nossos entes queridos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que partiram, nossos entes queridos que partiram, muitos que foram pela Covid, que sejam restabelecidos, que estejam se preparando para um retorno no mundo de regeneração, meus irmãos. E que nós ainda aqui rastejando como lagarta, que possamos nos transformar em borboleta breve, para podermos alçar voo a caminho da luz, a caminho do encontro contigo, Pai amigo. Ajuda-nos, fortalece-nos, principalmente nossos queridos irmãos que foram colocados o nome. Que essas luzes de passes fluídicos e de cura, de reabilitação, de transfusão de fluido vital e de fluido de cura possa ser derramado em cada um de nós, em teu santo nome, Mestre. Obrigada por tudo. Permaneçam na paz. Tratamento é até às 21 horas. Que todos possam dar continuidade na sua autoharmonização, neste equilíbrio e nesta paz que se faz presente hoje, agora e sempre. Muita paz, que Deus nos abençoe. Amanhã nós temos a evangelização, gente. Às 10 horas retornamos. Eu gostaria que divulgassem, nós vamos colocar ainda hoje, talvez, não é, porque estávamos tão atribuladas, mas hoje ainda divulguem nosso trabalho de evangelização da criança e do jovem, que somos nós. Muita paz, que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus permitir. Assim seja, gente.